Oi pessoal, então mais um vídeo, agora falando das navegações marítimas, a Era dos Descobrimentos. Então, século XV, século XVI, século do auge de Portugal e do auge da Espanha. Mas por que será que Portugal foi a pioneira nas navegações modernas? O que fez de Portugal ser tão especial para ser a grande pioneira das navegações marítimas do século XV e do século XVI? Bem, Portugal estava localizada às margens do Oceano Atlântico. Portugal, após a Revolução de Aves, com João, o mestre de Avis, conseguiu ter uma monarquia consolidada, uma monarquia forte, uma monarquia absolutista. Naquela época, também cidades-estados como Florença, Gênova, Veneza, que costumavam fazer comércio por terra com o continente africano, asiático, estavam tendo dificuldade porque os muçulmanos eles faziam bloqueio, né, a esses tipos de mercadorias que iam da Europa para o Oriente. Chegou a grande oportunidade para Portugal. Portugal cria a escola de Sagres, né, com o infante Dom Henrique. Lá, grandes navegadores como Duarte Pacheco, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, eles começaram a aprender a arte da navegação. Portugal se lança aos mares. O primeiro local a chegar, 1415, em Celta, na África, ali próximo ao Marrocos, hoje pertence à Espanha. Portugal também deu um grande passo a fazer o contorno do chamado Cabo das Tormentas, onde é a África do Sul hoje. Portugal também, com Vasco da Gama, em 1499, chegou às Índias. Vasco da Gama, que saiu com 170 homens e apenas 18 homens chegaram de volta a Lisboa. Então Portugal e as navegações marcaram a história do mundo. Então também tivemos Pedro Álvares Cabral, que em 1500, indo para as Índias, acaba se perdendo e chegando ao Brasil, em Porto Seguro, no dia 22 de abril de 1500. Então as navegações marítimas elas foram muito importantes para a história do mundo a ponto de serem comparadas às viagens espaciais feitas pela NASA no século XX. Então, não era fácil ser um navegador marítimo naquela época, não era fácil estar nas caravelas de Cabral, de Vasco da Gama, de Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias que contornou, como eu falei, o Cabo das Tormentas, onde a maioria dos portugueses morriam ali na África do Sul. Naquela época se imaginava que a Terra era plana, se imaginava que tinha muitos monstros dos mares, como a Damastor, que está presente nas Lusíadas de Camões. Como dizia Fernando Pessoa sobre o oceano, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, naquela época, a cada 10 navegadores, 7 voltavam ou não voltavam, porque morriam afogados, ou de fome, ou de sede, ou com aquela doença terrível chamada escarbuto, que existe por causa da falta de vitamina C. As condições nos navios eram altamente precárias. Eles tomavam apenas 250 ml de água misturado com vinagre. Imagina se tomar uma água misturada com vinagre durante cento e poucos dias de viagem. Imagina você comer um salgado, uma carne podre, cheia de barata ali. Imagina você conviver numa caravela cheia de homens, com desenteria, diarreia, vômito, tendo que fazer as suas necessidades nas bordas do navio. Imagina você ficar 100 dias sem tomar banho. Imagina você ver vários homens que iam morrendo, sendo jogados para os tubarões nos oceanos. Se imagina você ver vários homens enlouquecendo ali e tendo que ser mortos e tendo que ser jogados no oceano. Essa era a vida dos navegadores portugueses naquela época. Teria que ter muita coragem, se muito homem realmente, para poder entrar numa caravela sabendo que quase 70% não ia voltar para casa naquela época. Então Portugal chegou em Celta, Portugal contornou o Cabo da Boa Esperança com Bartolomeu Dias, Portugal chegou às Índias com Vasco da Gama, Portugal chegou ao Brasil com Cabral, Portugal chegou à Ásia, Portugal foi ao Japão e à China, Portugal descobriu várias colônias na África, foi a pioneira moderna do comércio com os africanos. Os espanhóis também tiveram muitos méritos nessa época. Vou dar um exemplo para vocês de dois grandes navegadores que navegaram por Castela, que é a atual Espanha, mas não eram espanhóis. Vou dar um exemplo para vocês aí de Cristóvão Colombo, né, que no dia 12 de outubro de 1492 acabou descobrindo a América. Ele que queria chegar nas Índias também, ele acabou chegando
ali no continente americano, nas Bahamas. Colombo, que tinha um sonho de encontrar um novo mundo, o paraíso na Terra. Colombo, que infelizmente hoje, por alguns idiotas de plantão, tem a sua estátua destruída em alguns lugares pelo mundo. Colombo que nunca teve escravo. Colombo que foi eleito governador daquelas terras, mas talvez por ciúme aí do rei Fernando de Aragão, casado com a rainha Isabel, ele foi expulso da corte e morreu sem saber que descobriu um novo continente. Américo Vespúcio, né, que também era italiano, foi o homem que viajou com Colombo, foi o homem que viajou com Cabral, que por causa de Américo Vespúcio, que o continente tem esse nome chamado América. Né? Outro navegador que navegou por Castela, atual Espanha, foi Fernão de Magalhães. No ano passado, 2019, se comemorou os 500 anos da primeira volta ao mundo feita por um navegador, 1519. 1519 foi a data que Fernão de Magalhães, o português Fernão de Magalhães, navegando por Castela, contornou o Cabo da Boa Esperança, ou ali o Cabo das Tormentas, onde Bartolomeu Dias tinha passado, e ele acabou passando na Argentina também, no sul da Argentina. Ele acabou, após passar o Cabo da Tormenta, quase morrer afogado ali, ele chegou num imenso oceano, ele viu que era um novo oceano. Como as águas estavam tranquilas, Fernão de Magalhães batizou de Oceano Pacífico. E, infelizmente, quando ele estava chegando na Oceania, ele parou numa ilha, provavelmente para abastecer as caravelas de água, de coco, e foi recebido com flechada pelos índios aborígenes daquela região e acabou falecendo ali. Os poucos que sobreviveram à travessia de milhares de quilômetros do Oceano Pacífico conseguiram chegar nas Filipinas e depois voltar para Sevilha, na Espanha, de onde ele tinha saído. Então, Portugal e Espanha, pioneira nas navegações, muitas aventuras. Fernão de Magalhães, então, o primeiro a dar a volta ao mundo. Bartolomeu Dias, o primeiro a contornar o Cabo das Tormentas. Cabral e Duarte Pacheco chegaram ao Brasil. Vasco da Gama, o primeiro a descobrir os caminhos das Índias. Cristóvão Colombo, genovês, Cristóvão Colombo, navegando por Castela, chega nas Bahamas e descobre o continente americano. Então, diferente do que as pessoas muito falam, veem as navegações como algo assim ruim, as navegações trouxeram para o mundo, né, um novo conceito de comércio. Né? Eles trouxeram para o mundo a fortificação de duas nações, Portugal e Espanha, como líderes do mundo. Foram descobertos um novo continente, América, colônias foram feitas na África, muitas aventuras foram feitas naquela época. Vasco da Gama chegou a ter que se vestir de muçulmano para não ser morto pelos islâmicos em Calicut, na Índia. Então, os poucos que sobreviveram deixaram para nós um novo mundo, um novo continente. E se o Brasil existe hoje, muito graças à coragem desses portugueses que enfrentaram os oceanos sem saber que iam voltar para casa ou não. Então, as navegações podem ser sim e devem ser consideradas do mesmo nível que foi as viagens espaciais do século XX. No século XX, Yuri Gagarin, o soviético Yuri Gagarin, primeiro homem ao espaço, Neil Armstrong, o americano, o primeiro homem a pisar na Lua. Mas os feitos desses dois não foram maiores que os feitos de Vasco da Gama, de Cabral, de Américo Vespúcio, de Fernão de Magalhães. Esses homens desafiaram os mares. Esses homens mudaram a história do mundo, trouxeram os indígenas para a Idade Moderna. Infelizmente, através dos vírus, que as gripes eram trazidas pelos espanhóis e os portugueses, muitas nações indígenas acabaram sendo exterminadas ou praticamente uma população muito reduzida. Mas os índios também tiveram acesso a muitas coisas que eles não conheciam. E a história desse continente americano nunca mais vai ser o mesmo. Vai nascer nações como o nosso Brasil. Né? Os índios vão conhecer o evangelho através dos jesuítas. E a história do mundo mudou. Depois, França, Holanda, Inglaterra também vão se lançar aos mares. Mas o pioneirismo é português. Né? Começou lá na escola de Sagres, o infante Dom Henrique, e depois ali de Celta, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Cabral, e depois os espanhóis de Castela, com seus navegadores que conquistaram a América,
contornaram o mundo. E esses navegadores nos traz uma ideia de que para Deus nada é impossível, porque se a gente tem um sonho, a gente deve se lançar para o mais difícil e impossível que seja. Colombo buscava achar o paraíso na Terra, mas ele chegou nas Bahamas, as lindas Bahamas, e por causa dele existe o continente, né, com esse nome, né, do seu companheiro ali, Américo Vespúcio, que viajou com ele, América. Colombo morreu sem saber que a América era um continente, mas deixou para nós uma grande lição. Ele que ficou vários anos tentando convencer a rainha Isabel de Castela a financiar essas expedições. Quando ele conseguiu, ele chegou num lugar onde nem ele mesmo imaginava chegar. Um abraço, pessoal. Então pesquise um pouquinho aí sobre as grandes navegações portuguesas, espanholas, quem foi aí Bartolomeu Dias, quem foi Duarte Pacheco, quem foi Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral. Pesquisa aí de Fernão de Magalhães. Saibam vocês que a Volvo Race, que passa aqui por Santa Catarina, que dá essa volta ao mundo com as velas, ela é inspiração na viagem de Fernão de Magalhães. Um grande abraço a todos aí e pesquise então um pouquinho mais aí das navegações portuguesas e espanholas.